Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe cada um de vocês. Uma grande alegria, mais uma vez, estarmos juntos e ouvir a voz de Deus quando lemos a Sua palavra. Nós vamos continuar falando aqui do nosso Evangelho, o Evangelho de João. Nós temos estudado já há algum tempo dentro da temática da graça sobre graça de Deus e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema à luz do capítulo de número 16. Então, se você tem sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 16. Nós temos aprendido que o Evangelho de João pode ser dividido em duas grandes partes importantes. A primeira delas é do capítulo 2 até o capítulo de número 11, e é conhecida como o Livro dos Sinais, que marca o Evangelho público de Jesus, os sinais públicos que ele realizou para testar sobre a sua identidade, sobre a sua identidade messiânica como Filho de Deus. E o segundo grande livro é conhecido como o Livro da Glória, do capítulo 13 até o capítulo de número 20. E esse Livro da Glória já marca um outro aspecto do ministério de Jesus, que é esse aspecto mais íntimo agora. Jesus agora não fala mais às multidões, não realiza mais sinais públicos, mas agora ele tem aquele momento de intimidade com seus discípulos. No capítulo 13 nós temos ali já Judas saindo para trair Jesus, então Jesus fica ali com seus discípulos e nesse capítulo ele já lava os pés dos seus discípulos, mostrando que quem é maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que se inclina, é aquele que lava aos pés do seu próximo, dos seus amigos. No capítulo 14 Jesus vai já nos falar do Pai e da casa do Pai, e das promessas que o Pai nos deu, de termos nele morada, e também Jesus no capítulo 14 vai introduzir a pessoa do Espírito de uma forma muito interessante. Vai dizer que o Espírito é o Paráclito, é o advogado, é o nosso consolador. Esse Espírito da verdade, que é o Espírito do próprio Cristo, há de nos guiar em toda a verdade. Ou seja, Jesus iria voltar para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos, ele nos daria um outro consolador para que esteja para sempre conosco. Nós estamos em Deus, meus irmãos, nós fomos batizados na comunhão trinitária por meio da graça de Deus, por meio da fé, mas é verdade também que nós bebemos de Deus, nós bebemos do Espírito. O Espírito agora, o Espírito de Cristo agora habita em mim e em você, e habita também em sua noiva, a igreja. Aí no capítulo 15 também, Jesus vai usar uma metáfora muito interessante, dizendo que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. Nós precisamos estar enxertados nele. Israel dizia que era a videira, mas agora Jesus está dizendo que Israel não é a videira definitiva, ele é a videira definitiva. Portanto, qualquer ramo que agora estiver nele, esse vai produzir muito fruto. Então, não importa se você nasceu judeu, se você é gentil, se você é escravo, se você é livre, se você é negro, se você é branco, se você é amarelo, se você é pobre, se você é rico. O que faz toda a diferença agora é se nós estamos enxertados em Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. E nele, como o verso 5 desse capítulo vai dizer, quando estamos nele, nós podemos fazer alguma coisa, porque fora dele nós não podemos fazer nada. Jesus vai dizer: sem mim vocês não podem fazer nada. Precisamos estar em Jesus para produzir frutos, porque sem ele nós não podemos nada fazer. É claro que sem Jesus, irmãos, a gente pode fazer muita coisa, inclusive muita coisa tola, muita coisa estúpida, mas o que Jesus está dizendo é que sem ele nós não podemos fazer nada de eterno, nada perene, nada que fique para a eternidade. Então nós precisamos estar enxertados nessa videira. E aqui no capítulo 16, esse discurso íntimo de Deus ainda evidentemente está muito, muito vivo, e Jesus passa o capítulo 16 falando mais uma vez do Espírito e desse Consolador que virá, e ele então vai dizer para os seus discípulos também que por um tempo ele seria tomado, mas depois ele voltaria para os seus discípulos para que eles não ficassem então de forma alguma consternados, mas que tenham esperança nele.
E no último verso desse capítulo, é o verso que a gente vai se debruçar um pouquinho mais sobre ele, Jesus vai dizer para mim e para você, vai dizer aos seus discípulos as seguintes palavras: tenho-vos dito todas essas coisas. Que coisas são essas? O discurso que ele já iniciou lá no capítulo 13, no capítulo 14 e 15, falando sobre esse convite que ele está nos fazendo para adentrarmos a intimidade de Deus e a realidade de Deus. Esse discurso aqui conhecido como o discurso da despedida de Jesus, esse discurso cheio de consolo, cheio de esperança. Jesus está dizendo: olha, eu estou dizendo tudo isso para vocês, eu estou abrindo os olhos de vocês também em relação às coisas que brevemente irão acontecer. Eu vos digo todas essas coisas. Jesus vai dizer aqui no versinho final aqui do capítulo 16, tenho-vos dito todas essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui, irmãos, a gente vai ser convidado aqui pelo próprio texto a pensar um pouquinho sobre essas palavras de Jesus. Ele vai dizer que nos diz tudo isso para que a gente tenha paz nele, e aqui ele vai introduzir duas realidades que a gente precisa compreender, discernir, separar, inclusive, para que a gente tenha uma vida em plena paz. A primeira delas é que nós estamos no mundo, e é importante a gente saber disso, porque o Evangelho de forma alguma nos aliena. Tem muita gente aí fora e fala umas coisas que absolutamente não tem ressonância nenhuma com o cristianismo. Eles vão acusar o cristianismo de ser uma mensagem alienante. Ou seja, quando você se converte à fé cristã, ou você crê em Deus, é como se você estivesse se dopando, ou se narcotizando. É como se a crença em Deus, a crença no Evangelho fosse capaz de tirar você da realidade. A realidade é muito dura, a realidade é algo que a gente não consegue lidar bem com ela, então a gente procura a religião, a gente procura o Evangelho, a crer em Deus, para quê? Para que a gente se aliene, para que a gente surte dessa realidade e a gente possa então viver narcotizado diante da vida. Não, na verdade não é nada disso. Nós conhecemos muito bem o Evangelho, e quem conhece a palavra de Deus vai ver que de forma alguma o cristianismo nos tira da realidade. Pelo contrário, ele nos coloca com os pés bem firmes nesse mundo. Foi assim com o próprio Jesus, inclusive. Não é isso que João diz, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, colocou os pés nesse mundo. Irmãos, Jesus, assim como eu e como você, e talvez de forma mais intensa ainda, ele sabe muito bem o que significa viver nesse mundo. Ele sabe das aflições desse mundo, ele experimentou isso, ele experimentou angústia, ele experimentou frustração, Jesus experimentou ingratidão, Jesus experimentou tristeza por conta das misérias desse mundo, por conta da existência da morte nesse mundo. Jesus ficou espantado, inclusive, com as maldades das pessoas nesse mundo. Olha só que coisa interessante, o próprio Deus se admirou, muitas vezes, da nossa incredulidade, da nossa maldade, não é? Ou seja, Jesus visitou esse mundo e de forma alguma ele estava dentro de uma redoma e incólume diante dos sofrimentos e das angústias, das ambiguidades desse mundo. Não foi assim. Jesus viu tudo isso, visitou tudo isso, experimentou tudo isso. Jesus, pé firme no chão, também nos convida a colocarmos os nossos pés nesse mundo e não nos alienarmos em relação à nossa realidade. Talvez você esteja aí me ouvindo e sem dúvida alguma você sabe muito bem o que eu estou falando. Esse mundo é indigesto, irmãos. Esse mundo é osso duro de roer. Nós vivemos em um mundo extremamente hostil, onde as pessoas são inimigas das próprias pessoas, dentro da própria casa, na sociedade, na rua, quando você liga a televisão, quando você vai ao supermercado,
Quando você visita todos os ambientes desse mundo, você vai perceber que esse mundo está de ponta cabeça, que os valores estão invertidos. Falta amor nesse mundo, que o amor entre as pessoas se esfriou de forma terrível. Você percebe também como nós somos superficiais. Esse mundo produz um culto à superficialidade de uma forma impressionante. Basta você ver quem está ganhando dinheiro hoje na nossa sociedade, os grandes milionários da nossa sociedade, essa turma da cultura pop, do besterol ali, dos youtubers que não falam coisa com coisa, dos jogadores de futebol que não tem nada na cabeça, não é? E a gente vive num mundo assim, totalmente com os valores invertidos, com as prioridades invertidas, um mundo de fato injusto, onde muitas pessoas trabalham e conseguem levar tão pouco para casa, enquanto outros roubam de uma forma tão descarada as riquezas do nosso país, e não há no nosso país essa punição, as nossas leis são muito brandas, ou seja, a gente vive num mundo onde os poderosos, os ricos, são tão beneficiados e muitas vezes os excluídos são tão deixados de lado. Mas não apenas essa perspectiva externa nos angustia, mas também as nossas próprias questões internas. Né? Nós temos a nossa própria história, nós temos também as nossas próprias marcas e isso também nos aflige tanto, não é assim? As nossas inseguranças, os nossos medos, nós temos tantas fobias e tantos desencontros, tantos desarranjos na nossa alma. E se você, assim como eu também, vive nesse mundo, você sabe que esse mundo nos marca de tantas formas, de formas positivas, é verdade, mas também de formas negativas, e deixam em nós marcas profundas. Muitos já experimentaram aí traições, já experimentaram ingratidão, já experimentaram uma série de coisas, e isso gruda na alma da gente, empesteia a alma da gente, parece que trava a alma da gente, nos coloca num medo terrível diante da vida. Medo de relacionar, uns têm medo de casar, outros têm medo de ter filhos, outros têm medo de experimentar o luto, ou seja, a gente vive num mundo de extrema aflição. Você não pode se alienar disso. Esse é o mundo que nós temos. Não adianta você colocar um travesseiro sobre a sua cabeça e ficar na sua cama, porque a realidade lá fora não vai fugir simplesmente porque você fechou seus olhos. A realidade está lá. E o cristianismo e o próprio Cristo nos convida a ir para a vida, a sair das nossas alienações, a colocar o pé nesse mundo, a nos encarnarmos nesse mundo e a realmente percebermos que esse mundo tem muitos motivos para nos trazer aflições. Jesus vai dizer: nesse mundo vocês certamente passarão por aflições. Ou seja, não tem como nos blindar, irmãos, das aflições desse mundo. Eu e você vamos passar por aflições. Mas essa é uma realidade que nós não podemos, de forma alguma, deixar escapar. Ou seja, o nosso estar no mundo é algo que nós precisamos realmente nos conscientizar dele. Mas é mais do que isso. Isso é mais do que isso. Isso é uma palavra de esperança para nós, é um sopro gracioso que Deus dá aos seus amigos da graça, quando ele diz que é verdade, no mundo você vai ter aflição. Mas eu estou dizendo tudo isso para vocês de forma antecipada, para que vocês tenham paz em mim. Porque a despeito de vocês de fato estarem no mundo, vocês não devem jamais se esquecer que também vocês estão agora em Deus. Vocês precisam ter paz em mim. Irmãos, isso é uma joia preciosa do cristianismo, que só os amigos da graça de Deus podem experimentar. Nós estamos também em Deus. É verdade, estamos no mundo, mas também estamos agora em Deus, em Cristo. E em Cristo já não há condenação para aqueles que habitam nele. Nós estamos em Deus, ou seja, nós agora estamos seguros em Deus. E mais do que isso, porque nós estamos em Deus, nossos olhos agora precisam ser desembotados, a nossa mente agora precisa se abrir para a gente entender algo muito importante da fé cristã, que esse mundo não está à deriva.
a despeito da angústia, das injustiças, das maldades nesse mundo, das enfermidades nesse mundo, dos lutos que nós enfrentamos nesse mundo, nada disso acontece sem propósito. O crente é esse ser batizado na graça de Deus que consegue enxergar propósito nas coisas desse mundo. Porque vê as coisas agora a partir da perspectiva do próprio Deus. Porque nós estamos nele. Nós podemos agora perceber esse mundo imbuído de Deus e saber e crer que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Que não perece um fio de cabelo da nossa cabeça se Deus assim não o permitir. Ou seja, nós estamos nesse barco do mundo, mas o nosso navio não está à deriva. Existe um condutor da história e ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é justo, ele é amoroso, ele é a nossa paz. Então, você não deve se alienar do fato que nós estamos nesse mundo e passando por aflição. Mas também você não deve se alienar do fato precioso que nós estamos em Deus. E porque nós estamos em Deus, nós agora podemos ter paz. E por que nós podemos ter paz? E por que nós podemos ter essa plena certeza de fé de que o nosso barco não vai naufragar? Por que nós podemos crer que esse mundo, de fato, tem propósito? Para que a gente entenda definitivamente que as coisas não acontecem por acaso, mas existe alguém no leme da história. Por que nós podemos acreditar nisso tudo? Jesus vai dizer: eu vos digo todas essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo terão aflição, mas não se esqueçam, eu venci esse mundo. Irmãos, Jesus venceu toda dor. Jesus venceu toda injustiça. Jesus venceu toda miséria. Jesus venceu todas as nossas lutas internas. Jesus venceu os nossos problemas insolúveis, porque aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Eu sei que nós, quando olhamos as coisas apenas da perspectiva desse mundo, nós não conseguimos enxergar uma luz, algo no fim do túnel que possa nos trazer esperança. Mas quando nós olhamos a partir da perspectiva do Cristo que venceu, nós agora podemos nutrir o nosso coração com essa tremenda esperança. E o nosso coração agora pode ser encharcado com essa fé de que, apesar das aflições desse mundo, nosso vencedor, o nosso general, Cristo Jesus, por causa do sangue da sua cruz, por causa da sua vida reta diante de Deus, por conta da sua santidade, da sua bondade, do seu amor, ele venceu esse mundo. O amor, o ágape de Deus, venceu o desamor e a maldade nesse mundo. Jesus, a justiça de Deus, venceu as injustiças desse mundo. Jesus, o príncipe da paz de Deus, venceu toda a agonia e toda a solidão e exorcizou da nossa alma tudo aquilo que nos inquieta e nos tira o sono. Jesus, a esperança de Deus, venceu a desesperança desse mundo. Jesus, a pureza de Deus, venceu toda a impureza desse mundo. Não é isso que o João Batista vai dizer? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, a morte de Cristo redimiu o mundo. O sangue da cruz de Cristo reconciliou com Deus todo o mundo, todas as coisas. Isso significa que hoje nós temos ainda um mundo de ponta cabeça, mas haverá um dia, preste atenção, e essa é a nossa esperança, porque nós estamos em Deus, nossa habitação agora é em Deus, somos amigos íntimos dessa graça. A nossa esperança agora é que um dia, quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória, como um relâmpago, que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim quando o Filho de Deus vier em sua majestade, ele vai consertar todas as coisas. Ele vai consertar a mim e a você. Ele vai consertar os nossos relacionamentos. Ele vai consertar o mundo. E aí a Shalom de Deus, essa paz universal de Deus, material, que se expressa não apenas nas nossas experiências subjetivas,
mas as nossas experiências objetivas agora vai se instalar nesse mundo. E nós, agora com os pés fincados nesse mundo redimido, nós vamos olhar para a realidade e ver que a realidade de Deus foi consertada. Essa é a nossa esperança. É para lá que nós estamos indo. Então agora espere. Você que está passando por luta, por angústia e por sofrimento, tenha bom ânimo. Nós estamos chegando em casa. A nossa vitória já foi garantida. Nos resta agora apenas adentrarmos a habitação de Deus e, como amigos íntimos dessa graça, descansar na sua paz. A minha oração é que o Príncipe da Paz, Jesus, possa inundar a sua vida nessa semana, para que você coloque diante dele toda a sua aflição. Mas jamais perca o ânimo, jamais perca a esperança. Tenha viva na sua mente essa verdade da palavra de Deus. Jesus venceu o mundo. E porque estamos nele, também somos mais do que vencedores. Louvado seja o Senhor por isso. Que Deus te abençoe. Até a próxima quarta, com a graça do Pai. Fiquem todos em plena paz.